Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre oratória, sobre falar em público. É uma atividade que não tem como fugir, né? Se você é profissional da área de segurança do trabalho, eventualmente você vai falar em público, em maior quantidade ou em menor quantidade, mas não tem como fugir. O profissional de segurança, até por sua característica, né, de treinar pessoas, de orientar pessoas, ele normalmente fala em público. Então, prevencionista, você precisa estar pronto para isso. Você precisa estar pronto para falar em público. E eu digo que não é possível vencer o medo de falar em público 100%. Eu, até hoje, ainda tenho medo de falar em público, de certa forma. Dependendo do público, dependendo do tema, você tem mais medo ou tem menos medo. Mas ainda assim, você sempre tem, né, um medo ali. Ainda tem gente que até fala, não é medo, é receio. Mas todo mundo tem isso em alguma dose. Acredito que o grande desafio é não deixar se paralisar com o medo. Esse é que é o grande desafio. Não deixar se paralisar. Mas é lógico, é um desafio, porque o medo ele é paralisador. Então você precisa usar esse medo para te dar impulsão e não deixar esse medo te paralisar. Então eu digo sempre, né? Para vencer o medo, só tem uma saída: praticar. Praticar, praticar, praticar. Quanto mais você pratica, menos medo você tem. Então a prática leva à perfeição. Já ouviu esse ditado? A prática leva à perfeição? Então, para falar em público, isso também vale muito. Um dos grandes erros que a gente comete quando a gente fala em público é ficar esperando pela perfeição, é ficar esperando pelo momento certo. O momento certo nunca vai vir. A perfeição também nunca vai vir. Todas as vezes que eu assisto uma palestra minha, uma live minha, eu sempre olho, isso aqui eu podia ter falado a mais. Nossa, isso aqui eu pesei a mão, eu devia ter falado a menos. Nossa, minha postura naquele momento não foi legal, eu podia ter feito tal coisa. Então, nunca está bom. Sempre há algo a melhorar. Né? E na oratória isso vale muito. Então, você sempre tem que buscar fazer o melhor que você pode com o que você tem no momento. E entender que se você errar na frente de uma plateia grande ou na frente de uma plateia pequena, o comportamento das pessoas é normalmente te abraçar, é normalmente te valorizar. Ninguém vai te jogar um tomate. Ninguém vai falar, uhul, sai daí, você não sabe fazer isso não, deixa o lugar para outro. As pessoas não vão falar isso. Elas vão te abraçar, vão se solidarizar, porque boa parte das pessoas sabe. É difícil estar na frente. É difícil assumir o comando. É difícil ser o centro das atenções. O orador, ele acaba sendo, sim, o centro das atenções. E até pessoas preparadas para ser o centro das atenções, às vezes, ou pensa que estão preparados, às vezes, quando a chance vem, eles não estão tão preparados assim. Né? A gente vê, por exemplo, mulher, né? Mulher bonita. Normalmente, né, o centro das atenções, quando ela chega, a atenção vai toda. E mesmo mulheres que são lindas, quando elas vão falar em público, algumas congelam. Então, não é fácil, mesmo se você já é acostumado a chamar a atenção, não é fácil falar em público, mas é possível. Então, eu digo que para vencer o medo de falar em público, você tem que falar em público, mas para falar em público é preciso se preparar. A preparação é fundamental. E quando foi que eu descobri isso, né, que a preparação é fundamental? Existiram alguns momentos onde, para mim, ficou muito claro que não basta a pessoa ter formação, ter conhecimento, ela precisa ter preparo. Eu já contei essa história no nosso canal do YouTube, mas vale a pena contar de novo. De uma vez que eu fui assistir uma palestra de era um evento relacionado ao Dia em Memória das Vítimas de Acidente de Trabalho, e nessa palestra tinha um juiz que falaria sobre ações indenizatórias, né, envolvendo acidente de trabalho, envolvendo
atos de negligência, né, de técnicos, de engenheiros, etc. E a primeira coisa que ele falou no início da palestra foi: gente, me desculpe, mas eu nunca julguei um caso como esse. Então eu vou falar aqui de alguma coisa que eu vou apenas supor, porque eu nunca julguei um caso como esse. Então, logo de cara, né, um tremendo num balde de água fria. Porque eu esperava, falei, nossa, cara, que palestra sensacional, o professor fala tanto dessa tal responsabilidade, e finalmente eu vou conseguir ver uma aplicação disso na prática. Mas ele, infelizmente, não conseguiu trazer. Ele não estava preparado. Inclusive, ele falou, eu não sou a melhor pessoa para estar palestrando para vocês aqui hoje. Eu fiquei pensando, velho, se ele não é a melhor pessoa, por que ele aceitou? Ele podia simplesmente não ter aceitado a palestra. Falou, oh, eu não sou a melhor pessoa, né? Encontre outro, não estou preparado, etc. Me dê mais tempo para pesquisar e talvez ano que vem eu faça. Mas não, ele aceitou a palestra sem estar pronto. Ou sem, não vou nem dizer estar pronto, porque ninguém nunca está pronto, mas sem nem ter se preparado, ter estudado sobre isso. Se ele tivesse pesquisado, ele teria visto alguns casos. Ele poderia falar, gente, eu nunca julguei um caso como esse, mas eu estudei alguns casos como esse e tenho aqui, né, os itens mais importantes no quais vocês, profissionais de segurança, deveriam saber. Teria se livrado na moral, mas não. Eu não sou a melhor pessoa para estar aqui, eu nunca julguei um caso como esse. Enfim, daí a palestra rolou toda nesse sentido, né, dele, tudo que ele falava, mas eu nunca vi na prática. Mas aí no final, para piorar as coisas, a pessoa que estava organizando a mesa, conduzindo a mesa, era uma auditora fiscal do trabalho. Para piorar. E no final, a auditora fiscal do trabalho simplesmente ia contra-argumentando tudo que ele falou na palestra. Ela falou, oh, mas não é bem assim, daria para fazer tal coisa, olha, mas não é bem assim. E aí ficou um clima horroroso. Eu também penso que, não sei, talvez a postura da auditora fiscal do trabalho talvez não deveria ir nesse sentido, né? Porque ela descredibilizou totalmente a palestra do juiz. Talvez ela poderia ter falado de outra forma, porque você desautorizar, você descredibilizar um palestrante também é algo muito forte. E fica até de lição para nós, prevencionistas. Quando você estiver assistindo a palestra de um colega ou de alguém de outra área, né, onde você não concorda com a pessoa, tente argumentar de uma forma educada e não descredibilizar o trabalho de outro. Isso é feio. Isso é feio. E isso acaba levantando a animosidade da outra forma. Né? Felizmente, o juiz que estava palestrando era muito educado, acabou não tomando isso como pessoal, mas poderia ter pessoas que poderiam levar isso para o pessoal, afinal, estava atacando diretamente a palestra dele. Né? E ele poderia ter se comportado de outra forma. Felizmente, o juiz foi bem educado. Estou olhando aqui para o lado, porque minha colinha está aqui, né, minha organização de assuntos, então, de vez em quando eu vou olhar para cá, só para vocês saberem aí. Então, prevencionista, não importa a sua formação, importa o seu preparo. Se você estiver preparado, você possivelmente vai conseguir fazer uma grande palestra. Então, primeira lição aí, ó. Estude o seu público. Para quem você vai palestrar? Estude o seu público. Eu sempre, antes de palestra, eu sempre pergunto para o contratante, quem é meu público? Eu vou falar para quem? É profissional de segurança, de qual nível? São líderes? São trabalhadores da operação? Entender o público é fundamental. E também, o que eu preciso entender? O que o meu contratante quer de mim. Ou seja, qual o tipo de transformação que o meu contratante quer que eu leve as pessoas a mudar, a pensar diferente. O contratante sempre tem alguma coisa em mente. Eu quero que o pessoal passe a usar o protetor auditivo. Eu quero que as pessoas passem a fazer o exame médico no prazo adequado. Sempre tem um motivo, né, para a palestra. Eu quero engajar os líderes. Então, entenda o desejo do seu contratante. Logicamente, né, o desejo do seu contratante deve ser um desejo ético, né?
E normalmente é um desejo ético. E aí você contra-argumenta. E é importante você avaliar também se o desejo do contratante é realístico, é realista. Porque muitas vezes o contratante tem um desejo irrealista com aquela palestra. É a pessoa que acha que com uma palestra vai mudar tudo. E isso não é verdade, né, prevencionista? Palestra é só um start. Mas para mudar comportamento, você precisa de apoio a médio e longo prazo, principalmente apoio da cultura organizacional. Principalmente. Você não vai conseguir mudar comportamento só por causa de uma palestra. A palestra é só um start. A palestra é só você vai estar só passando uma informação para a pessoa, para o seu público, olhar a situação de um ponto de vista diferente. Então não caia naquela armadilha que muitos profissionais de segurança caem, que é pensar que você vai chamar o trabalhador para uma palestra, vai preparar os seus melhores slides, e o trabalhador vai se sentar numa cadeira, e quando ele se levantar daquela cadeira, depois de assistir você passar os seus slides maravilhosos, ele, trabalhador, será uma outra pessoa. Isso simplesmente, como diria o padre Quevedo, isso não existe. A transformação, a mudança de comportamento para ser duradoura precisa de apoio, de suporte da cultura organizacional, da cultura de segurança, dos líderes. Precisa estar congruente com a realidade do chão de fábrica, porque senão as pessoas não vão mudar. Aí você fala para o trabalhador, olha, preencha os seus documentos de segurança, faça uso do direito de recusa. Um belo dia o trabalhador, o chefe dele manda ele fazer uma atividade lá sem EPI, ele vai e usa o direito de recusa, e a liderança não aceita. Fala, que mané, EPI que nada, você tem que ir lá e fazer o seu serviço. Se você não for fazer aquela atividade agora da forma como eu te mandei, eu vou te demitir. Ou tem outros que falam, né? Eu vou tomar as providências cabíveis. E aquilo que você falou na palestra lá, de fazer uso do direito de recusa? Então, o que você diz lá nos seus slides deve estar congruente com a realidade da empresa. Ah, Nestor, mas eu fui só contratado para ministrar uma palestra, eu não entendo a realidade, então discuta isso com o seu contratante. Olha, na palestra eu coloquei tal coisa. Isso aqui, se o trabalhador fazer uso do direito de recusa, ele vai ter suporte ou não vai? Seu contratante diz, vai, não, ele pode fazer uso. Então, beleza, vou manter nos slides. Nestor, e se meu contratante disser que ele vai poder fazer uso do direito de recusa, mas na prática eles não deixarem? Bom, aí infelizmente é com a empresa, né? Se você foi contratado para palestra, mas se você é só um consultor, não tem como você poder garantir o funcionamento, né? Se você, igual eu, muitas vezes sou contratado para ministrar palestra. Eu pergunto, isso aqui é congruente? Isso aqui faz sentido? Isso aqui faz sentido? Faz sentido. Então, se o cliente falou, não tem muito o que fazer. Prevencionista. Então, entenda o seu público. Depois que você entendeu o seu público, o que você pode fazer? Definir o conteúdo a ser ministrado. Existem várias formas de fazer isso, tá? Eu gosto de fazer os primeiros esboços em um quadro branco. Eu gosto de fazer isso. Eu sempre tenho um quadro branco lá no meu escritório, onde eu vou e escrevo ali os pontos principais. Assim, eu gosto do quadro branco, porque o quadro branco é uma tela em branco, assim, onde eu posso ficar olhando só lá e focar totalmente no que eu tenho que fazer. Agora, quando eu estou sentado na frente do computador, pode aparecer um balãozinho piscando, pode, nossa, eu tenho que ver tal coisa, aí eu saio. Aí, às vezes, eu começo a pesquisar e não. No quadro branco é só a minha ideia, o que eu penso. Ah, Nestor, mas eu não tenho um quadro branco. Ah, pode ser uma folha A4 em branco. Também ajuda. Então, eu quero fazer uma palestra sobre o uso de protetor auditivo. Qual que é os pontos principais? Vai lá. Isso aqui é importante, né? Falar sobre o sistema auditivo do trabalhador para ele entender como é que funciona o sistema auditivo dele. Beleza? Beleza, você coloca lá. Sistema auditivo do trabalhador.
Aí você coloca lá, como o ruído causa dano à audição do trabalhador. Outro bullet. O que mais? Sistema auditivo. Como o protetor auditivo protege o sistema auditivo do trabalhador. Outro bullet de informação. Aí você vai colocando assim, organizando num quadro branco mesmo. Aí depois o que eu faço? Eu pego esses tópicos principais e levo para o computador. Aí é a hora onde eu escrevo em Word mesmo, né, um Microsoft Word, em texto, um texto completo sobre a palestra. Essa, para mim, é a fase mais trabalhosa, onde eu vou descrever ali, passo a passo, tudo que eu vou falar na palestra, até as histórias que eu vou contar. Se eu for passar vídeo, eu vou escrever lá, ó, no momento que eu falar tal coisa, passar o vídeo tal. Script total. Você vai scriptar totalmente a sua palestra. Vê, prevencionista, vem comigo aqui. Vê que coisa, né? Boa parte de nós, prevencionistas, que a gente faz, cria os slides. Cria os slides antes de ter um texto final da palestra. E aí você cai na armadilha de criar slides de cabeça, sem ter um roteiro, e na hora da palestra você começa a olhar para os slides, eu não sei mais, não me lembro o que esse slide significa. E aí você fica perdido. Aí você começa a inventar coisa durante a palestra e começa a sair do assunto principal. Então, por isso que o script é bom. O script é bom porque ele te dá a ideia de início, meio e fim. Ele te dá a ideia das histórias a contar, das imagens a utilizar, a sequência lógica, para você terminar com frases que façam sentido. Tudo isso ajuda você a ter uma palestra no qual o resultado será um uau! Que momento fantástico! Então, prevencionista, em palestra, isso faz muito sentido. Organizar o conteúdo antes de iniciar os slides. Só depois que eu tenho pronto tudo que eu vou falar na palestra é que eu vou criar os benditos slides. Tá? Então, algumas vezes eu ainda pego esse texto depois de pronto, levo ele para o mapa mental para organizar ainda mais, para poder ver a sequência. Outra, porque no Word, né, vamos supor que tenha dado 5, 6 páginas do Word. E é comum isso acontecer. Às vezes você fica olhando, aí quando você começa a rolar, nossa, será que essa sequência faz sentido? Aí tem vezes que eu ainda pego isso e levo para o mapa mental. Lembrando que o mapa mental é gratuito. Essa etapa do mapa mental nem é obrigatória, assim. Eu acho que se você fizer em Word, no Microsoft Word, você já vai ter uma noção muito boa de organização da sua palestra. Mas um mapa mental, pegar isso tudo e levar para o mapa mental, eu acho que dá uma sensação de organização mais facilmente visualizável. Porque enquanto no Word você tem 5, 6 páginas, né, você não consegue ver tudo, no mapa mental você pode escrever de novo os tópicos principais, as principais observações, e numa tela só você consegue ver o desenho total, completo da sua apresentação. Por isso que eu gosto de levar, né, para o mapa mental mapa mental. Mapas mentais gratuito. Você tem o Freeplane e o MindMeister também tem uma versão gratuita. Mas o Freeplane, ele é totalmente gratuito, já vai te atender bastante. O Freeplane é bom que você pode fazer no seu computador, sem internet. Estou sem internet, você consegue fazer no seu computador. Então escreve aí, Freeplane, Free, F-R-E-E, né, 2E, Plane, como se fosse plano, né? Só que em vez de plano você escreve Plane, Freeplane. Mapa mental gratuito, você baixa no seu computador e usa sem pagar nada. Beleza? Então, fez tudo isso, tem o script completo da sua palestra. Entendeu o início, meio e fim. Já entendeu o que seu cliente quer, já entendeu a transformação ou a mudança de pensamento que ele deseja que você, com sua palestra, provoque na plateia. Agora sim, é hora de criar os slides. Que pode ser slide ou pode às vezes nem ser slide. De repente você gosta tanto do mapa mental, você fala, cara, eu vou fazer essa palestra no mapa mental. O ruim do mapa mental é que você tem que ficar abrindo e fechando
um mapa mental. Então, não dá para você fazer uma palestra com mapa mental no passador de slide, né? Então, teria que alguém ficar abrindo o mapa mental para você, ou você mesmo fazer palestra sentado abrindo o mapa mental. Se for uma palestra digital, online, né? Nossa, certamente vai ser muito bacana você fazer em mapa mental. Se você acompanha o nosso trabalho no canal do YouTube, você vê que a gente usa muito esse artifício, né? De criar palestras no mapa mental. Ajuda bastante a sensação de organização de ideia, de fluxo de ideia. O público fica normalmente de olho ali, porque você está abrindo o balãozinho e tal, faz sentido e fica lindo, visualmente lindo de se ver. Mas, de novo, né? Se for uma palestra presencial, mapa mental já fica um pouco mais complicado, a menos que você tenha alguém para passar ele para você. Então acaba sendo slide, né? Slide, você tem várias possibilidades. Tem o Prezi, tem o próprio slides do PowerPoint, né? São os mais comuns a serem utilizados, tá? O Prezi e o PowerPoint mesmo. Existem outras versões de slide, mas como aquele lá da maçãzinha lá, do pessoal que tem mais doce do que eu, mas esse eu nunca usei. Eu sempre uso o Prezi ou o PowerPoint, mas eu sei que existem outras versões. Ah, Nestor, eu não gostaria de usar slide, eu gostaria de só ficar com o texto na mão. Cuidado, prevencionista. Cuidado. Uma leitura de texto faz a coisa ficar extremamente chata. Né? Pensa lá, lembra dos ministros lá do STF lendo as coisas? Você vê, custava ele simplesmente ter anotado os tópicos principais e falar. Não, mas ele fica lendo um texto lá de 5 páginas, velho. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. O slide ele serve justamente para isso, para lembrar você das informações. O slide serve para lembrar você da informação do seu texto. Só que uma coisa é você lembrar da informação e falar da forma como você lembrou, e outra coisa é você ler. Fica monótono, fica chato. Então fuja dessa. Não. Tem palestrante que faz estilo stand-up comedy, né? Que é sem slide nem nada. O Mário Sérgio Cortella também faz isso, né? Que ele só vai falando as coisas de uma forma organizada. Só que aí vem um problemão. Memorização. O Mário Cortella, a gente percebe, se você assistir 10 palestras do Mário Cortella, você vai ver que cerca de 50% ali ou mais é só informação que ele repete em todas as palestras que ele dá. Então fica um conteúdo repetitivo. O que não faz com que esse conteúdo seja menos agradável. Né? As palestras do Mário Sérgio Cortella são uma delícia. Sim ou não? Eu gosto pra caramba. Só que eu sei, é repetido. Pelo menos 50% da palestra dele é repetido. Se você vem assistindo uma após a outra, você vê, é repetido. Então, se for fazer ao estilo stand-up comedy, sem slides, estilo Mário Sérgio Cortella, tenha em mente que você vai ter que ensaiar bastante para você poder memorizar tudo aquilo, e você acaba estando sujeito, de certa forma, a passar por algum período de branco, né, de esquecimento, é muita coisa, principalmente se for uma palestra grande, né? Se for um DDS ali 10, 15 minutos, talvez dê para levar só na mente, sem problema. Mas se for uma palestra de meia hora, uma hora, levar só na mente pode não ser tão fácil assim. Criação de slides. Vamos criar os slides. PowerPoint, Prezi, seja o que for. É importante que você selecione, bastante você coloque pouco texto, de preferência uma frase no cabeçalho e uma imagem. Ah, Nestor, não consigo, essa palestra é nova, esse conteúdo é muito técnico, tem que apresentar a lei, não sei o quê. Então coloca o mínimo de conteúdo que você conseguir colocar. Menos é mais. Menos é mais. Então, quanto menos texto nos slides, tanto melhor será, porque senão o público fica competindo a sua atenção. Olha para você, olha para o texto. Olha para você, olha para o texto. Olha para você, olha para o texto. Isso cansa as pessoas. É por isso que
se você puder colocar só imagens, ou o mínimo de texto possível nos slides, tanto melhor será. Beleza? Então, tudo isso é antes da apresentação, tá? Criou os slides. Nestor, quantos slides eu tenho que criar? Normalmente, você vai passar slide ali, cada slide 3 minutos, mais ou menos. Ou às vezes até cada slide 6 minutos. Então, regra, você que tem que ensaiar para ver o quanto de tempo você vai gastar naquela apresentação. Ensaie, tá? Cada palestra minha nova, eu ensaio pelo menos 7 vezes. Até bater certinho o tempo, eu cronometro. Pam! Aí eu começo a ensaiar. Por quê? Você tem que alinhar o slide que você vai usar ao tempo que você tem. Poucas coisas são tão desagradáveis quanto um palestrante que se atrasa no meio de um evento. Você já deve ter passado por isso, né, prevencionista? Na sua CIPAT, por exemplo. O primeiro palestrante atrasa, no sentido de demorar mais tempo do que era previsto. Você dá para o cara 40 minutos, ele gasta 1 hora. Complicado. Então não seja você a pessoa que faz isso. E para não cair nessa armadilha, né, de se estender no conteúdo, a prática, o treinamento é fundamental. Treine, treine, treine. Quando achar que está bom, treine um pouquinho mais. 7 é o mínimo. O mínimo. Para mim, que estou acostumado a fazer apresentações, 7 é um bom número. Mas se você não está tão acostumado assim, talvez você tenha que ir além de 7. Treinar é fundamental. E quanto mais você tem medo de falar em público, mais o treinamento será fundamental para você. Então, se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, em vez de 7, faça muito mais do que 7. Muito mais do que 7. Vai ajudar bastante. Treinamento é fundamental para pessoas inexperientes e também para pessoas experientes. Conteúdo novo deve ser treinado. Bacana? Tudo isso é antes. Agora vamos para o durante a palestra? Durante a palestra, comece com energia, né? Não tem nada pior do que um palestrante que começa falando para baixo e olhando para baixo. Você fica, ai meu Deus, talvez o anterior era até cheio de energia e vem o outro e você fala, ixi, mano. Aí depois do almoço, hein? A palestra começa 1 hora, 1h30. O almoço vai bem na hora que o estômago vai trabalhando para fazer a digestão e pega o sangue do corpo e concentra mais aqui na barriga. E aí aquilo vai dando um sono. E o palestrante ainda fala lento. E vai dando um sono. E parece que cada vez a voz dele vai ficando mais longe, mais longe, mais longe. Quando vê, dormiu. Dormiu o prevencionista. Isso pode acontecer, né? Por isso que, primeiro que depois do almoço é normal mesmo você já ter essa baixa de energia. E quando o palestrante colabora com isso, né? Sala quentinha, meia luz, voz mansa do palestrante, e o sono vai chegando, chegando. Prevencionista, então comece a sua palestra com energia, né? Mas também comece de uma forma adulta. Tem gente que fala, bom dia! Vamos lá, pessoal, bom dia! Aí põe bom dia! Bom dia! Não precisa vir com essas coisas de obrigar as pessoas a gritar. Isso não vai acordar a pessoa, você mandou ela gritar, vai, enfim. Ganhe as pessoas através do conteúdo. Crie slides bacanas, né, com imagens de preferência em boa resolução, que cubram a tela toda. Ganhe a pessoa pelo conteúdo. Não leia nos slides, lembra? Os slides são apenas um lembrete. Só lembrete. Para isso que serve o slide, nada mais. Durante a palestra, lembrar de olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para o pessoal que está no fundo, olhar para o pessoal que está na frente. E não precisa ficar assim, tá? Não precisa. É muito simples. É só no início da palestra você elege um ponto no meio, um ponto mais do lado,
um ponto mais do outro lado, um ponto mais na frente, outro ponto mais na frente. E ao longo da palestra você simplesmente vai passando os olhos. Um erro bem comum que todo palestrante está sujeito a cometer é focar a atenção naquelas pessoas que concordam com você. Qualquer palestrante está sujeito a isso. Eu, de vez em quando, eu tenho que me corrigir, principalmente em públicos maiores em relação a isso. Porque aí, às vezes você olha para um lado, a maioria das pessoas estão dispersas. E você vê ainda estão olhando no celular, né? Aí, às vezes, o cara está olhando no celular, isso aqui é um HD, não é um celular, mas só um exemplo. E você pensa, velho, o cara está lendo o WhatsApp durante a minha palestra. Aí sua energia começa a cair, você começa a ficar com a sua confiança abalada. Então, nossa tendência é fugir desse cara que está com o celular e olhar para o cara que está assim, ó, balançando a cabeça em concordância com você. Mas é preciso fugir disso. Até porque, às vezes, o cara que você acha que está olhando o celular está simplesmente pesquisando a informação que você disse para confirmar ela. Ou, às vezes, ele está simplesmente fazendo anotações. Tem muita gente que você está palestrando, está fazendo anotações no celular. Então, nem sempre as pessoas mexendo no celular quer dizer que eles não estão prestando atenção em você. Às vezes estão prestando atenção, estão ouvindo, mas estão anotando os pontos principais. Ou, às vezes, uma sacada tão master que ele já vai passar para a equipe dele naquele mesmo momento. Acontece muito comigo nas minhas palestras. Eu estou falando e o cara já vai... Ó, tá vendo, pessoal? Ó, na reunião de segunda, mais isso e mais isso. Acontece muito. Principalmente nos cursos de GRO, PGR, eu vou falando, eles já vão, tem que alinhar com os terceiros a entrega do inventário de risco. Tem que alinhar com os terceiros como é que vai ser a entrega do ASA. Aí o pessoal começa normal. Então você precisa vencer, tá, essa barreira. Olha para quem está concordando com você e se você perceber que está olhando muito para ela, olha também para o outro lado. Um ponto no meio ali vai ajudar bastante. Você não precisa ficar olhando para o fundão, para o meio e para frente. Um ponto no meio, outro ponto no meio e olhar para a galera da frente aqui. Não precisa olhar diretamente eles, pode olhar na cabeça da terceira fila para lá, porque aí o pessoal já vai ter a sensação de que você está olhando diretamente para eles que estão sentados na frente. Legal? Se possível, caminhe no palco. Né? Cuidado para não ser muito afobado, né? Tem gente que vai dar palestra e você nota que ele está nervoso quando ele começa assim, anda para um lado, anda para o outro, anda para um lado, anda para o outro. Então ande com naturalidade, ande um pouco, pare num canto, converse com o público, converse, dialogue. Se possível, faça perguntas de sim ou não, para o cara não ter que explicar, porque senão ele vai ter que explicar e aí vai tomar tempo. Aí depois para no meio, explica um pouco mais, não sei o quê, e aí depois anda um pouco, para no outro canto, explica um pouco mais. Então, isso é bacana porque obriga o público a te seguir com os olhos, diminuindo a chance dele dormir durante a sua apresentação, não é que é tudo que você não quer. Lembrete que a gente já falou, mínimo, menos é mais. Quanto menos slide, melhor será. Legal? Então, a menos que seja necessário, não fique parado. Já aconteceu comigo, né, de palestrar em casa legislativa, Câmara, mas aí sim, né, tem aquele microfone que é pregado na mesa, não tem como você se mexer. Mas tirando disso, se o microfone é bastão, caminhe um pouquinho, se puder, faça pergunta de sim ou não, deixa a pessoa explicar. Né? Isso tudo vai fazer com que você não fique falando sozinho. Você traz as outras pessoas para dentro da sua palestra e ajuda você a criar uma conexão maior com o seu público. Lembre-se, a ideia é fazer com que o palestrante seja visto pelo público como esse palestrante é igual a mim, ele é igual a mim, ele acerta igual a mim, ele é igual a mim, só que a única diferença é que nós estamos em posição diferente. Ele está lá em cima do palco, eu estou sentado aqui. Então essa que é a ideia. Então para isso você não precisa tentar passar a imagem de
eu sou o cara que não erra, eu sou super forte. Não, as pessoas não gostam de super-heróis. Gostam na televisão. Mas se você vai dar uma palestra e quer ser uma pessoa que não erra, né, isso acaba pesando contra você, porque isso soa, de certa dose, como arrogante. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com uma certa dose de arrogância. Legal? Aí chega a hora de terminar a apresentação. Né? Você tem algumas formas de terminar a sua apresentação. Tem o tipo de término que você fala assim, pessoal, vamos rever os principais temas que a gente disse aqui na palestra. Bacana. Esse é o modo que eu mais gosto de terminar uma apresentação. Quando eu vou palestrar, eu sempre tendo a utilizar isso, fazer um resumo ali das 5, 7 sacadas. Não precisa você rever os slides, não. É só frase, cada frase que você disse ali, frases dos conteúdos principais, né? Os cabeçalhos ali do conteúdo principal. Ajuda a pessoa a reter, a rememorar, a relembrar aquele conhecimento. Você pode também deixar dever de casa para as pessoas, né? Principalmente nos cursos de GRO, PGR, eu deixo muito isso. Falo pro pessoal, amanhã você já pode fazer XYZ. Amanhã, com relação ao acidente, por exemplo, né? Com relação ao acidente, amanhã você já pode definir qual vai ser a metodologia utilizada na análise de acidente, definir quem fará as análises de acidente da sua empresa, definir depois de pronto aonde vai ficar guardadas as análises de acidente da sua empresa. Então você vai dando tipo tarefinhas, né, para o público. Isso tende também a ser bem bacana. Legal? Então, hora da revisão e deixar a tarefinha de casa ajuda bastante. Tem gente que termina também com frases de efeito, também é bacana. Não é uma forma que eu normalmente utilizo, mas também é bacana. Muito cuidado com o jeito que você termina a apresentação. Tem muita gente que fala, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Velho, tá chamando a sua palestra de isso? É isso mesmo? Então, cuidado com, era isso que eu tinha para hoje. Você tem que deixar o público com um gostinho de quero mais, né? Faz uma revisão e a última frase é, muito obrigado, pessoal, a gente se vê na próxima. Fechou. E é bom que, às vezes, o clima tá bom, né? O público tá imerso. Aí você fala, pessoal, muito obrigado, a gente se vê na próxima. Todo mundo olha assim, nossa, já acabou, né? Bate palma, legal. Agora quando você fica, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, né? Fica um gosto assim meio amargo. Eu não gosto desse tipo de término, não. Eu acredito que termina de uma forma muito para baixo, né? Chamar a sua palestra de isso. Então, acredito que não é bacana, não. Terminou a palestra, né? É hora de você agradecer ao contratante, se é um contratante externo, né? Pelo contato, pela palestra. Você pode pedir feedback também, eu sempre peço para o contratante. Olha, se acha que eu tenho que melhorar algo, se os comportamentos mudarem, depois me pontua sobre isso, né? Ou se alguém me criticar, depois você me conta, me promete e tal. Porque aí você tem a chance de melhorar a sua palestra ao longo do tempo. Se é um cliente habitual seu, você pode até passar, depois de um tempo, naquela mesma empresa, para saber se depois da sua palestra alguma coisa mudou, se teve pelo menos um indício, né, de mudança de comportamento, mudança de pensamento, se houve elogio, etc, etc. Esse tipo de feedback é fundamental, tá, para você elevar a qualidade das suas apresentações. Então, esse depois da palestra normalmente ajuda muito, né? E tem gente que até passa formulário, né, pedindo sugestão de palestra, mas quando é consultor não cabe muito fazer isso, né? Tem gente que passa formulário também para medir a qualidade da oratória, né? Principalmente o contratante. E se o contratante passar essa folhinha, ótimo, né? Ótimo. Se a pesquisa dele de satisfação da palestra é boa, certamente aqueles dados vão te interessar. Então, talvez peça para ele, para você ter acesso disso.
olha, depois que vocês lerem essa pesquisa, eu poderia ficar com ela só para me saber como as pessoas me avaliaram? Aí você pode perguntar, vocês, normalmente, em média, vocês demoram quanto tempo para vocês avaliar essas fichas? Ah, a gente demora, sei lá, um mês. Certo, então eu posso marcar com você para, em 40 dias, passar aqui e pegar essas fichinhas para eu poder ler? Pode, ok, beleza. Aí você marca com o cliente e volta, né? É até bom para ele ver que você é uma pessoa comprometida, uma pessoa que não está pensando só no dinheiro, mas que está pensando também na, no impacto que você gera, né? E aí, nessa visita, você ainda pode até dar alguma coisa de graça para o seu cliente, né? Revisar o documento dele, dar uma orientação de segurança sobre algum lugar, enfim. Agregar valor para o seu cliente de alguma forma. Legal, prevencionista? Então tá aí, são algumas dicas que eu julgo fazer muito sentido para a criação de palestra, dicas que eu uso para criar minhas próprias apresentações e que, modéstia à parte, né, tem colaborado para eu criar uma imagem profissional, moldar uma imagem profissional de respeito no Brasil. Hoje, toda vez que alguém de alguma cidade lança uma pesquisa e fala que tipo de que palestrante de segurança você quer que a gente traga para cá, as pessoas sempre lembram do meu nome. Meu nome sempre aparece lá, primeira, segunda ou terceira colocação. Meu nome sempre aparece. Isso é sinal de quê? De que as minhas palestras, de que a minha oratória, né, de certa forma, tem causado um impacto positivo nas pessoas. É um atestado, de certa forma, um atestado, ou pelo menos sugere que minhas palestras têm qualidade. Então, isso tem me levado a viajar o Brasil quase todo, né? Tem poucos estados brasileiros que nós não fomos ainda, né? Para ministrar uma palestra, para ministrar um treinamento. E eu, sinceramente, espero que essas dicas, essas estratégias façam sentido na sua vida também. Ah, Nestor, mas eu não consegui pegar muita coisa. Assista de novo. Assista de novo com um papelzinho, uma folha em branco, A4, ou uma tabela aberta do seu computador e vá anotando as principais dicas. Pessoal, fazer uma palestra de sucesso é uma arte que você vai começar da forma que eu estou te mostrando aqui e que depois talvez você possa adotar outros passos que fizerem mais sentido para você. Ok? Que fizerem sentido para você. Mas, sobretudo, né? A palestra é um momento de transformação. E depende muito de uma boa estrutura, né? O famoso IDC, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Depende muito, essa simples IDC, introdução, desenvolvimento e conclusão, para que você tenha uma palestra de alto impacto, para que você consiga impactar as mentes e os corações das pessoas. Lembrando que palestra é só um start. E às vezes é preciso você lembrar isso até para o seu contratante. Tá? Tem muitas vezes que o pessoal me chama aqui, eu queria contratar uma palestra. Eu falo, não. Só palestra dificilmente vai trazer o resultado que você quer. E às vezes eu até perco o cliente, sabia? Mas eu perco o cliente feliz, porque eu sei que eu dei o meu melhor para que ele entendesse que precisa de um produto mais completo. E às vezes eu perco não para outra pessoa, às vezes eu perco porque ele fala, cara, então para ter esse produto maior, mais completo, eu vou precisar de mais tempo, porque o valor do ticket aumenta. Nestor, quais são esses produtos? Às vezes o cara não precisa de uma palestra, às vezes ele precisa de acompanhamento dos líderes, né, que seria um treinamento inicial e depois um acompanhamento. Periodicamente, eu entrar em contato com os líderes dele para poder avaliar quais são as dificuldades da implementação. Porque na palestra nós estamos falando do mundo das ideias, é tudo maravilhoso. Mas na prática do dia a dia o bicho pega. Se essa pessoa não tiver um apoio, dificilmente ela vai ter a transformação que ela quer, nela mesma ou nos líderes, ou em outras pessoas da organização. Então, às vezes faz muito mais sentido outro produto, né? Acompanhamento de coach,
diagnóstico de cultura, ou entrar logo com um plano de ação, às vezes vai muito mais para esse lado do que simplesmente para uma palestra. E se isso acontecer com o seu cliente, na minha opinião, é importante você dizer para ele sim. Falar, olha, se você quiser só a palestra, eu faço. Mas infelizmente ela tende a não trazer o resultado esperado. Por quê? Por conta disso aqui. Tá vendo esse comportamento aqui, ó? Você vai treinar, a pessoa vai entender a informação, mas quando ela for colocar na prática, possivelmente vai aparecer barreira tal, tal e tal. Se não tiver alguém com ela, talvez a mudança pare aí. Então, prevencionista, tenha em mente o benefício do cliente. Não seu benefício apenas como consultor para vender uma palestra. Até porque se você aceita a palestra e cobra lá 500, 400, R$ 1.000, e a mudança não vem como o cliente estava querendo, estava desejando, ele pode pensar, rapaz, o Nestor não é de confiança, ó, ou não é tão bom assim. Contratei ele veio palestra, veio, deu a palestra, foi show, todo mundo gostou, mas o comportamento das pessoas não mudou. Não vou contratar ele mais. Ou às vezes ele começa a olhar até contra a segurança. A segurança não funciona. Então, prevencionista, é fundamental levar em conta o benefício do cliente. Porque quando você resolve o problema dele, seja com um produto de palestra, ou seja com um produto de maior valor agregado, quando você resolve o problema dele, e para isso tem que fazer o briefing, tem que perguntar, né? Quando você resolve o problema dele, ele tende a te contratar de novo. Ele tende a acreditar no seu trabalho. Ele tende a fidelizar você. E isso acaba fazendo a empresa ter um fluxo de entradas recorrente. E acaba fazendo a empresa a ter depoimentos que vão te levar a contratar outro cliente, mais outro cliente, mais outro cliente. Levando a sua consultoria, levando a sua empresa a ser sustentável a médio e longo prazo. Então, ao invés do benefício inicial ali de uma palestra, às vezes você abre mão disso e consegue manter aquele cliente com produto de maior valor e consegue fidelizar ele. Isso faz a diferença até para a sobrevivência do seu negócio. Pense sobre isso, prevencionista. Eu espero que essa palestra tenha ajudado bastante você a montar a sua. Lembrando que você nos encontra no site Nestor W Neto. Lá você consegue contratar a gente até para o nosso programa Viver Mais, que é um programa de segurança comportamental. Lá você consegue contratar a gente para o diagnóstico de cultura de segurança. Lá você consegue encontrar a gente para palestra, para treinamento, vírgula, etc. A gente se vê. Até a próxima, se Deus quiser. Falou!